Olá, graça e paz. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, e a nossa leitura do dia, capítulo 19 de Atos, e assim diz a maravilhosa palavra de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos ou endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ora, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia. Considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro.
Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem de que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Pois bem, Paulo agora retorna a Éfeso. Ele havia passado muito rápido ali, e quando ele sai, chega na cidade Apolo, que coopera com aquilo que Paulo havia ali pregado. Priscila e Áquila discipulam Apolo e depois enviam ele para Corinto. E quando Apolo está em Corinto, Paulo chega agora em Éfeso, e ali Paulo consegue reunir alguns homens que já haviam recebido o batismo de João. Paulo então anuncia eles a Cristo, eles são batizados, e eles ficam cheios do Espírito Santo. Diz o texto que eram 12 homens. Paulo segue o seu ministério, sempre usando a sinagoga como um ponto de apoio. A sinagoga era o lugar que se lia as Escrituras, se lia a lei. Então Paulo utiliza-se das sinagogas para pregar o Evangelho. Paulo se apropria do lugar onde as Escrituras eram lidas, sinagoga. E ali, Paulo então passa a motivar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus. E diz que durou um período de 3 meses, isso, até que a perseguição se levantou. E Paulo precisa agora separar os discípulos e discipulá-los. Então, uma vez que já está tendo um grupo de descrentes, de gente endurecida, que não quer mais ouvir da palavra, Paulo separa aqueles que creram, e ele vai passar por um processo de discipulamento, de discipulado. E durou isso, diz que um espaço de 2 anos. Paulo separou, alugou um espaço na cidade chamado Escola de Tirano, e Paulo ensinava as Escrituras para esses homens, discipulou, treinou. E o texto diz que durou isso 2 anos, versículo 10, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pois bem, ali nós temos naquela região Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas do Apocalipse. Essa região da Ásia, Éfeso, e a partir de Éfeso, toda a Ásia é alcançada, ouve do Evangelho. Então o Evangelho alcançou toda essa região, alcançando muitas vidas, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Primeiro, o avanço missionário dessa igreja. Essa igreja conseguiu alcançar muita gente, muitos lugares. Uma igreja extremamente apaixonada por Jesus, pela palavra de Deus, um grande avanço. A ponto de as pessoas que viviam dos objetos da idolatria, que faziam o comércio da idolatria, estavam quebrando no comércio. Diz também que muitos que faziam mágicas, artes mágicas, que tinham seus livros de bruxaria, traziam na praça pública e queimavam todo aquele material. E calculando o quanto que valia a biblioteca desses homens, os livros, 50 mil dias de trabalho, 50 mil denários, um dia de trabalho.
Então, o evangelho produziu uma transformação gigante. E essas pessoas que eles denunciavam as próprias obras, ou seja, confessando seus pecados, rendendo-se a Cristo, e a palavra do Senhor é quem crescia, prevalecia poderosamente. Não era a fama de Paulo, era a palavra de Deus, era o evangelho de Cristo que crescia. Não eram aquela caravana, não era o povo crente, mas era o evangelho que avançava de maneira poderosa. Espíritos malignos fugiam, inclusive um episódio aqui, 7 homens, filhos de um sacerdote aqui, tenta expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. O demônio pegou eles e disse que eles tiveram que fugir sem roupa, todos rasgados, né? O demônio humilhou eles. Por quê? Porque eles não tinham vida com Deus para poder expulsar um demônio, não tinham um relacionamento com Cristo verdadeiro. Então, o evangelho trazia ali um grande alvoroço, grandes transformações naquela cidade. Então, não tem um grande centro que não possa ser, né, totalmente tocado pelo poder de Deus. Não tem resistência quando o evangelho chega. Ele destrói as fortalezas, quebra as cadeias. O evangelho liberta aqueles que estão escravizados. Aqueles que estão cegos passam a ver, os que estão paralisados passam a andar. E aquelas pessoas que estão aprisionadas no pecado são libertas e são transformadas. O evangelho produz essa riqueza maravilhosa, assim como eu e você foi alcançado um dia. Alcança pessoas de todos os níveis. E essa cidade foi uma cidade totalmente tocada pelo poder de Deus. Paulo e os seus companheiros de viagem vão ser instrumentos de Deus para isso. Por causa disso, eles têm que fazer uma grande assembleia na cidade, o povo reúne os fabricantes dos postes ídolos, da idolatria, e lá se adorava a deusa Diana, no templo de Diana que tinha nessa cidade. Era uma cidade que as pessoas vinham de muitos lugares por causa do paganismo, para fazer seus sacrifícios, para poder fazer sua adoração ali. Mas o mercado religioso quebrou, porque Jesus chegou na cidade. E agora, Ele que está sentado no trono, Ele que está reinando, que está governando, que está transformando vidas. A cidade está um alvoroço. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Pois bem, chegou em São Vicente e vai chegar em todos os lugares, que nós somos o povo de Deus, enviados para pregar o evangelho transformador em todos os lugares, em todas as culturas. Você foi enviado por Deus para fazer isso. Éfeso foi transformado pelo poder do evangelho e foi instrumento para transformar a Ásia inteira. Você, meu irmão, foi tocado pelo poder de Deus? Você é um instrumento de Deus para salvar sua família, sua cidade, o seu país. Apresente-se como servo para ser esse instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima.